Então, esta é a nossa aula de número 21, medidas angulares, instrumentos e erros. Então, esta aula ela terá uma parte mista, nós vamos trabalhar um pouco as questões teóricas de medições de ângulos, etc. Também vou falar e demonstrar um pouco as questões de utilização do equipamento. O equipamento principal será o teodolito. O detalhe é que, embora esta aula não seja prática, se eu não fizer essa parte prática, não mostrar para você como o equipamento funciona e como algumas coisas devem ser feitas, você não terá noção, por exemplo, como é que se faz a parte teórica e também os cálculos. Então, qual é a ideia? A ideia é mostrar para você um pouco desse misto entre a teoria e a prática da utilização do equipamento do dia a dia, de tal forma que você tenha essa noção do que é o equipamento, como se instala o equipamento, como se usa o equipamento. E a partir dessa noção, então você terá os dados e você aprenderá a calcular, por exemplo, distâncias, ângulos e principalmente áreas para fazer a composição de documentos. Os documentos principais são as escrituras ou matrículas, que geralmente são registradas em cartórios, documentos esses utilizados para as obras de uma forma geral, quando você vai iniciar uma obra nova, quando você, por exemplo, precisa levantar se as divisas e as confrontações de um terreno estão no lugar correto. Então, essa é a ideia principal desta aula. Primeiro, ângulos horizontais e verticais. Uma das operações básicas em topografia é a medição de ângulos horizontais e verticais. Na realidade, no caso dos ângulos horizontais, direções são medidas em campo, e a partir dessas direções são calculados os ângulos. Na próxima aula, você já vai aprender o que é rumo, direção e azimute. Então, você vai entender como é que funciona o seu equipamento, como é que você encontra, por exemplo, o norte. É até uma brincadeira saudável, é a seguinte: você agora está aí na sua casa, no seu quarto, ou na sua sala, que seja, você seria capaz, numa fração de segundo, apontar para você mesmo de que lado está o norte? Está na sua frente, está atrás de você, do seu lado esquerdo ou do seu lado direito? Onde está o norte aí, agora, nesse momento que você está sentado? Na aula prática, na sala de aula, eu peço para todos os alunos levantarem. E aí eu falo para eles, agora rapidamente, todo mundo vira de frente para o norte. Nossa, dá um desespero na sala de aula, você vê as pessoas virando para todo lado, menos para o lado onde realmente está o norte. Então, qual é o detalhe? O detalhe é que nós temos, no começo, fazendo um curso como engenharia, arquitetura, agronomia, etc., a grande maioria das pessoas, elas não têm uma boa noção de orientação. E é muito complicado você trabalhar com engenharia, isto é, fazendo obras no planeta, se você não sabe nem onde é o norte do planeta. Então, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom agrônomo, etc., ele tem que ter esse senso, essa noção de orientação, onde ele está, em que lugar do globo terrestre, onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Então, comece a fazer agora, daqui para frente, esse exercício de rotina. Você está, por exemplo, no shopping, é um lugar fechado. Você consegue pensar onde é o norte? A maioria das pessoas não consegue. Você vê que é uma coisa muito interessante isso. As pessoas não conseguem se localizar. Então, não adianta você ter um teodolito caro, um equipamento caríssimo de topografia, se você não tem com você a parte básica, que é um sistema de localização pessoal. Você não consegue usar o equipamento da forma correta porque você justamente apresenta essa deficiência de formação. Você não consegue, você mesmo não consegue se localizar. Imagine ajustar o equipamento da forma correta. Então, nós vamos ver isso já também na próxima aula, que é a aula 22. Bom, aqui alguns detalhes. Imagine que você tem um aparelho instalado aqui. Você, na verdade, precisaria, por algum motivo, a distância entre o ponto 1 e 2, mas você não tem. Mas você consegue, por exemplo, calcular a distância desse equipamento até o ponto 1 e calcular a distância desse equipamento até o ponto 2. Imagina que aqui tem uma régua estadimétrica colocada no ponto 1 e uma régua colocada no ponto 2. Agora, veja, se você zerar o equipamento no ponto 1 e girar ele no sentido horário, você tem um ângulo alfa, em grau, minutos e segundos. Logo, se você tem a distância D1, a distância D2 e o ângulo alfa, você automaticamente, utilizando uma regra básica de matemática, você consegue calcular a distância entre D1 e D2, D1, 2. Porque, na verdade, para um aluno de engenharia, essas contas são fáceis e básicas. Então, nós não precisamos medir daqui até aqui para achar essa distância. O que mais que nós vamos observar aqui? Imagina essa outra situação. São situações na prática para você entender os exercícios e a teoria. Você, por exemplo, tem aqui um terreno qualquer, a rua está aqui.
O terreno tem 8 metros por 14, pelo menos era isso que deveria ter, está escrito na escritura. E você precisaria medir. O problema é que nesta lateral esquerda já tem um muro, o vizinho já existe. Nos fundos também já tem muro, o vizinho já existe. E do lado direito, no caso agora do lado esquerdo, você também tem o vizinho. Então você não consegue, por exemplo, estacionar o equipamento aqui neste canto, neste canto, neste canto e neste canto. Porque como é um tripé, ele tem 3 pés, você não vai conseguir colocar no centro do tripé bem no canto, porque ele não vai encostar, já que ele tem 3 pés. Então, nesse caso, por exemplo, na prática, nós poderíamos fazer isso, veja. Eu coloco o equipamento em qualquer lugar próximo do centro e eu meço o ângulo aqui, a distância daqui até aqui. Eu coloco a régua encostada em pé aqui, por exemplo. Ou uma baliza, um prisma óptico aqui no canto. Meço esse ângulo, meço essa distância, meço esse ângulo, meço essa distância, meço esse ângulo, meço essa distância e, por último, o ângulo e a distância. Eu não sei se você entendeu onde eu quis chegar, mas eu fiz 4 vezes isso. Quer dizer que isso você sabia fazer, mas a hora que você tem que virar engenheiro para fazer isso, você não sabe. Então, engenharia nada mais é que a aplicação dos conhecimentos básicos, matemática, física, química e etc. Então, o sujeito que domina matemática, por exemplo, ele vai pensar rapidamente numa solução. Estaciona o equipamento próximo ao centro, ele tem a distância 1, a distância 1, ele calcula. A distância daqui até aqui, a distância daqui até aqui, essa distância. E ele vai verificar se o terreno está correto ou não. É uma maneira de fazer o serviço na prática. Imagine que aqui no meio tem algum problema, você não pode colocar equipamento aqui no meio. Tem um lago, o terreno é grande, aí tem uma floresta, tem um lago, você não consegue. Você pode, então, fazer isso. Fazer o que nós chamamos de poligonal de base. Eu não consigo estacionar o equipamento aqui, mas eu consigo colocar, por exemplo, já que tem 4 lados, colocar 4 piquetes no meio do terreno em alguma posição. E aí, então, veja o que eu faço. Eu faço esta poligonal aqui, que não é paralela ao terreno, e meço esses ângulos em verde e em vermelho. Quer dizer, tudo que está em vermelho é poligonal de base, tudo que está em verde é a relação da poligonal de base com a área que eu realmente quero medir. Então, eu faço o desenho dentro do desenho, eu faço o levantamento dentro do levantamento. Veja que detalhe interessante. Então, muitos engenheiros, arquitetos, agrônomos, engenheiros agrimensores trabalham assim. Você constrói uma poligonal de base e trabalha aqui dentro. Veja que detalhe interessante. Isso é uma maneira de medir lá na aula de campo. Por quê? Muitas vezes eu não consigo medir na divisa. Vamos ver um outro exemplo. Olha essa propriedade. Eu tenho uma propriedade aqui grande, uma propriedade rural, tem um rio aqui, tem a sede da fazenda, tem o curral e etc. Mas, geralmente, em propriedades grandes, propriedades rurais, que a gente muitas vezes pega para fazer levantamentos, acontece o quê? Tem uma cerca temerosa de arame farpado, tem determinada vegetação que tem espinho, como, por exemplo, coroa de Cristo e outras coisas mais, que é muito difícil de chegar perto. Então, você não consegue, por exemplo, esticar uma trena daqui até aqui. Você não consegue estacionar o equipamento aqui, com 3 perninhas, e virar a luneta e o outro entrar aqui, você entende? Aqui não dá para passar, não dá para ver. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos dentro da figura uma poligonal de base. Eu vejo um lugar que está limpo, que eu tenho visão, eu consigo enxergar de 1 para o 2, de 2 para o 3, de 3 para o 4, do 4 para o 5. E aí, nesses pontos mais próximos aos vértices verdadeiros do terreno, eu faço uma medida. Eu coloco a régua encostada lá no palanque, ou lá em cima do piquete. Meço aqui essa distância e esse ângulo. Essa distância e o ângulo, distância e ângulo. Aqui também, veja, eu medi a distância e o ângulo no canto das edificações. Quando eu jogar isso no AutoCAD, por exemplo, eu tenho todas essas distâncias, inclusive essas pontilhadas, e tenho todos esses ângulos. Automaticamente eu vou conseguir fazer o desenho em vermelho, essa linha em verde, a linha em azul, tudo que está em preto e esse pontilhado grande em preto também. Então é uma coisa automática, porque eu tenho ângulo e distância, então eu consigo trabalhar isso no AutoCAD depois. Aliás, eu consigo, dependendo do equipamento, se for uma estação total, eu importo os pontos, eu faço a conversão dos pontos levantados, ele vai importar para o AutoCAD em DWG ou DXF, dependendo do tipo de arquivo. Aqui um detalhe que você precisa prestar um pouco mais de atenção.
Observe que eu tenho um rio aqui. Nós chamamos de divisa molhada. Isso é divisa seca, divisa molhada. Quando você tem esse tipo de divisa, que a sua propriedade faz divisa com o rio, precisa um pouco mais de ponderação. Por quê? Se chove muito, naturalmente o rio sobe e a largura do rio aumenta. Se é um período de seca, a propriedade, na verdade, fica maior, porque o rio diminui de volume e, naturalmente, o rio fica mais estreito. Então, observe que isso é um detalhe muito interessante. Então, até onde vai a sua propriedade? Tecnicamente, até o centro do rio ou a margem do rio em relação à sua propriedade. O detalhe é que isso daí muda conforme condições climáticas, natureza e etc. Agora, uma coisa que você tem que prestar muita atenção é o seguinte: se você tem um rio, por exemplo, e esse rio tem uma grande área alagada, uma várzea, por exemplo, imagine que o rio tem uma profundidade, mas ele próximo a ele é horizontal, e fica aquela área alagada, chamada de várzea. No popular, é o popular brejo. Então, na verdade, você, então, vai contar a margem. Vamos supor assim, uma obra só pode ser feita a X metros da margem do rio. Esta margem é a margem molhada. E se está alagado, etc. e tal, vai contar o tal da várzea junto aí. Então, você perde mais terreno. Então, tudo isso precisa tomar um pouco de cuidado quando você vai medir uma propriedade ou fazer um projeto. Tem uma mina, por exemplo, uma nascente de água. Tudo isso daí tem regra. Você não pode construir encostado, não pode construir sobre essas áreas. Isso tudo tem regulamento, é regulamentado no país. Tem várias leis para isso. As leis são severas em relação a essas questões. Gera multas, gera inclusive pena de detenção, dependendo da forma como as pessoas ofendem a natureza. Isso tudo você precisa ter um certo cautela como engenheiro e se informar corretamente antes de fazer qualquer obra. O que mais que eu tenho ali? Uma ideia geral do equipamento instalado. Então, eu vou instalar o equipamento aqui, fazer a mira na baliza no ponto A. Então, eu tenho aqui A até B, A até C. Eu tenho esse ângulo aqui BAC, onde sempre o que está no meio é aquele que na linguagem básica lá do primeiro e do segundo grau é que tinha o chapeuzinho em cima aqui, que marca o ponto do ângulo, o ângulo de BAC, a abertura BC, certo? Com a base aqui no ponto A. O que mais que eu tenho ali? Aqui alguns detalhes que eu já falei, mas não custa insistir, porque eu quero mostrar alguns aspectos. A orientação, quando você está medindo o ângulo com o equipamento, é você não mirar muito em cima na baliza, é você mirar na média dela ou mais perto do chão. Por quê? A baliza tem uma ponta. Essa ponta você vai colocar sobre o piquete, que é um quadradinho ou é redondo. E na cabeça do piquete, no centro, costuma ter um preguinho ou uma marca. Então, como você coloca a baliza justamente sobre o preguinho, então aquele ponto perto do chão está bem no centro. Mas observe que se você não mirar mais embaixo, nesse caso específico, mirar em cima, se a baliza estiver um pouco fora do prumo, o ângulo que você mede também estará errado. Isto é, você está trabalhando com equipamento que mede grau, minuto e segundo, mas você está colocando o equipamento 3 graus fora do lugar, então é óbvio que a sua poligonal não fecha. Então, observem bem essas questões, tá, que são importantes. Aí tem a questão do ângulo vertical, que nós já vimos antes. O ângulo vertical, lembrando que o zênite parte aqui de cima e desce. O ângulo vertical parte do plano horizontal. Na horizontal você zera, subindo é positivo, descendo é negativo. Então lembre-se que o ângulo vertical parte da linha horizontal. Positivo, anti-horário, negativo no sentido horário. E o ângulo zenital parte do zênite, que é o infinitamente para cima e desce, de 0 a 180 graus. Então, são detalhes importantes. Por quê? Porque na hora que você pegar o equipamento que você vai ver daqui a pouco, o visor dele, por exemplo, é sofisticado, é digital, é touch. Mas ele tem todas essas palavras, vertical, horizontal, zenital, e o aluno fala, tá, senhor, por que me abandonaste? O sujeito tem um equipamento caro, mas ele não sabe mexer, porque ele não sabe os conceitos. Então, não resolve nada ter um equipamento caro. É mais ou menos como você dar um avião para um sujeito que não consegue dirigir nenhum Fusca. Então, não vai naturalmente pilotar um avião. É necessário um treinamento, um conhecimento para pilotar um equipamento mais sofisticado.
O teodolito são equipamentos destinados à medição de ângulos horizontais ou verticais, objetivando a determinação de ângulos internos ou externos de uma poligonal, bem como a posição de determinados detalhes necessários ao levantamento. Uma coisa importante que você precisa saber: quando você vai fazer um levantamento, na verdade, de uma poligonal fechada, o somatório dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus, perfeito. E se fosse um quadrilátero, vale quanto? Se fosse um quadrilátero, um quadrado ou um quadrilátero qualquer, 360 graus, muito bem. Por que você sabe isso? Porque, na verdade, e se eu tivesse uma figura, como vai acontecer com você na topografia, uma figura que tem N lados, uma fazenda, uma propriedade grande, tem 18 lados, 20 lados, 30 lados. Como é que você faz? Você sabe que a somatória dos ângulos internos é igual a 180 vezes, abre parênteses, n menos 2, onde n é o número de lados de uma poligonal. Então, observe que o somatório dos ângulos internos vai ser o 180 vezes n menos 2, onde n é o número de lados. Então, observe que isso é um detalhe interessante. Quer dizer, então, que quando eu passo um levantamento de uma figura qualquer, esta figura ela deve fechar o somatório dos ângulos. Só que se eu leio errado o equipamento, se eu não centro ele direito, se eu cometo erros de anotação, automaticamente não fecha. E se não fecha, eu tenho um limite de tolerância para consertar o meu erro, ou eu terei que fazer o levantamento novamente, ir a campo e levantar outra vez. Mas nós, no século XXI, nós estamos muito habituados à ideia de terceirizar a culpa. Então, quando a minha poligonal não fecha, a primeira atitude que a grande maioria das pessoas tem é: mas o equipamento não estava bom. Não, mas o equipamento não é preciso. Sempre eu tento terceirizar, dizer, a culpa nunca é minha. Então, eu vou mostrar para você um detalhe que vai deixar você um pouco espantado. Por exemplo, quando é que a culpa é do equipamento? Vamos lá. O equipamento mais ruim, mais barato, menos preciso, precisão baixa, o erro dele, que pode acontecer, falta de precisão, é de 30 segundos. O equipamento médio, que é considerado muito bom, ele tem uma probabilidade de erro, de falta de precisão, de 7 segundos. E o equipamento de altíssima precisão, equipamentos mais caros, mais sofisticados, a probabilidade dele aí de erro, ele pode atingir 2 segundos. Só que na prática, quando vocês forem fazer os meus trabalhos de campo, os levantamentos, você vai ver que os camaradas não erram segundos. Os camaradas, muitas vezes, não erram minutos. O erro do levantamento do pessoal está em graus. Então, veja que não dá para você falar que a culpa é do equipamento. Tem outros tipos de culpa, menos que o equipamento é culpado. Então, observem bem que os erros são decorrentes da falta de atenção do operador, do manejo do equipamento errado, da anotação errada na aula de campo. Então, observem bem esse detalhe, tá? Que a terceirização, ela não funciona. Resumindo, quanto melhor for o equipamento, mais a culpa é do operador. No português mais coloquial, se o meu carro é um excelente carro, maravilhoso, com todos os itens de segurança e etc., então, na verdade, subir no canteiro cada vez mais é culpa do motorista, que é imprudente, impreciso, dirige mal, imperícia e imprudência seria o nome. O motorista dirige mal. Então, observe bem o detalhe do negócio aí. Pastor, a gente ficou magoado. Não, estou te dando esse alerta porque é comum na aula de campo o pessoal terceirizar a culpa, mas na verdade, na maioria das vezes, a culpa não é do equipamento. A questão aqui, por exemplo, dos eixos, chamados língos. Então, só para você entender melhor, o nível que você utilizou, ele tinha apenas esse eixo vertical, ele girava na vertical aqui, ele girava aqui, eixo vertical. Mas observe que o teodolito, ele também, a luneta dele, ela bascula, quer dizer, ela gira, essa luneta gira, você consegue apontar ela para cima ou para baixo, fácil. Então, observe que o teodolito, ele tem o eixo vertical principal, ou de rotação do teodolito, ele tem o eixo de colimação ou linha divisada, que é aquele que você olha, isso também o outro tinha. E ele tem o eixo secundário de rotação da luneta. Então, o nível geométrico não tem esse eixo aqui.
o eixo KK. Já o teodolito tem esse eixo, porque a luneta bascula. Alguns detalhes que você precisa entender aqui e anotar. Você tem essa peça principal, que é a luneta. Você tem aqui um nível esférico. Veja um nível esférico. Nós já vamos mostrar as fotos e etc. Você tem embaixo aqui 3 peças iguais a essa, formando uma posição triangular, que são os parafusos calantes. Para que servem os parafusos calantes? Os parafusos calantes servem para a operação de nivelamento do equipamento, é colocar o equipamento exatamente no prumo, na vertical do lugar, sobre o ponto que está no terreno. Você tem estes parafusos aqui, parafuso micrométrico, que serve para os ajustes do equipamento em termos de direção do ângulo horizontal e do ângulo, no caso, um é para horizontal e tem um outro do outro lado para ângulo vertical. Veja que o equipamento tem uma série de detalhes. O visor aqui, que geralmente hoje em dia é um visor digital, vou mostrar algumas imagens para ajudar. Um detalhe importante também, quando um leigo olha o equipamento, ele vê isso. Tem leigo que não vê nada, só vê o equipamento. Um leigo mais afinado, assim, já ali fazendo engenharia, primeiro bimestre, vê isso. Agora, você daqui para frente, você não vai ver isso, você vai ver isso. Você vai observar que dentro do equipamento, de forma imaginária, tem os limbos. Esse círculo graduado na horizontal, girando no sentido horário e anti-horário, e esse círculo graduado da luneta girando na vertical. O zênite, nadir. Zênite infinitamente para cima, nadir para baixo, zero na horizontal, zerando na horizontal tem o ângulo vertical. Então, observe que você tem aqui um desenho, uma figura, dentro do equipamento, na sua cabeça agora, uma cabeça mais técnica, uma cabeça de engenheiro, você, na verdade, vê isso. Importantíssimo, você tem que enxergar isso dentro do equipamento. Ele tem um círculo na base horizontal, um círculo vertical, de tal forma que tudo funciona assim. Antigamente, você lia no círculo, realmente era lido assim. Hoje, a leitura é digital. Mas se o aluno não dominar essa teoria, ele não entende quando marca para a esquerda, para a direita, quando é positivo, negativo. Um detalhe importante, os alunos sempre perguntam, por isso que eu coloquei esse slide, quanto aumenta um teodolito, qual é o alcance? E, naturalmente, é muito melhor que um celular comum, que um equipamento comum, até porque o equipamento profissional não é um equipamento barato, os mais baratos custam perto de 10 mil reais, então são equipamentos caros, tem alguns que custam 50, 60 mil reais, dependendo do nível dele de acurácia. Mas um dos mais famosos é esse daqui, dependendo da aplicação, instrumento e capacidade, pode chegar até 80 vezes, que é um teodolito que hoje já praticamente não se fabrica mais, nem tem para vender, que é o teodolito astronômico Wilde T4. Os mais comuns que nós utilizamos em geral ampliam ou aproximam 30 vezes, o Wilde aproxima até 80 vezes, é esse cara aqui, Wilde T4. Eu procurei esse daqui lá, e os Wildes são assim, em aço puro, equipamento extremamente reforçado. O equipamento desse bem cuidado dura 50, 100 anos ou mais, tá? Porque não tem o que estragar. Ele parece um tanque de guerra, desde que ele não caia, não bata e a pessoa que vai operar saiba operar. Os níveis de uma forma geral. Nos equipamentos, você vai observar que tem 3 tipos de nível. Tem o nível esférico ou de bolha, que é esse aqui. Veja, você tem uma bolha ali e a bolha tem que ficar no centro. Tem o nível tubular no equipamento. E alguns equipamentos mais modernos têm um nível digital. O nível esférico geralmente é usado no início da operação de uma forma mais grosseira, que é para colocar o próprio tripé na horizontal, o equipamento próximo ao horizontal e próximo ao ponto exato que você quer estacionar. O nível tubular, ele já é um ajuste mais fino, certo? Para você colocar o equipamento exatamente sobre o ponto e também exatamente na vertical do lugar, o que faz dele ter um plano horizontal perfeito. Alguns equipamentos trabalham com este nível aqui, não tem esses e tem esse aqui. Quando ele está fora do lugar, ele mostra um monte de quadradinhos. Quando você consegue colocar ele na horizontal ou na vertical perfeito no lugar, então aí ele mostra as 2 setinhas se encontrando aqui, quer dizer que ele está estacionado. Alguns equipamentos são bastante sofisticados. Por exemplo, você está operando ele e ele não estiver
posição correta, ele não mede nada, ele não mostra nada no visor, ele fica piscando até você colocar no lugar. Por exemplo, muitas vezes acontece na aula prática assim, tem aquelas pessoas que você conhece como pé de gancho. O que é um pé de gancho? Aquela pessoa que passa, onde ele passa, ele vai chutando tudo, tropeçando em tudo. Então, o equipamento está pronto, você levou meia hora para pôr no lugar, porque você tem pouca prática. Vem aquele seu colega desastrado, tropeça no tripé, automaticamente saiu do lugar, tem que fazer tudo de novo. Então, nesse caso, o equipamento saiu do lugar, ele não mede. Tem alguns equipamentos que não trabalham quando está fora da horizontal e da vertical do lugar. Alguns detalhes sobre a instalação do equipamento, focalização em pontaria e leitura da luneta. Primeira coisa que você deve saber, quando você for trabalhar no campo, você vai levar, como é que funciona? Nós vamos dividir as turmas práticas em 4 ou 5 grupos. Cada grupo de 4 alunos, no máximo 5, vai pegar lá o equipamento, o teodolito, o tripé e todos os acessórios. Por exemplo, a equipe A vai pegar todos os equipamentos escrito A, equipe B, equipamento escrito B, e assim sucessivamente. Porque quando a aula termina, você também levará todos esses equipamentos de volta no laboratório, nós vamos conferir um por um, se você está devolvendo tudo, se você não perdeu nada na aula de campo. E aí sim é finalizada a aula, dada a presença, etc. e tal. Então vamos a alguns detalhes. Na aula de campo, você sempre vai escolher um lugar mais limpo e colocar todo o equipamento junto, deitado, por exemplo, no chão, num lugar preferencialmente que não tenha muita terra, e colocar ele junto. Você nunca vai pôr assim, encostado na árvore, etc. e tal, porque isso daqui cai e machuca alguém que esteja perto. A gente não é esse o procedimento correto. Você vai colocar aqui. Outro detalhe que você precisa saber desde já. Nas aulas de campo, você usou a marreta. Você vem e traz nesse lugar onde estão os equipamentos. Terminou de usar os piquetes, sobrou 20 piquetes. Você vem e coloca aqui. Usou a trena, não está usando mais, coloca aqui. Suas coisas pessoais, você coloca aqui, no seu monte, o monte da equipe A, o monte da equipe B, o monte da equipe C. Por quê? Se você for trabalhar na aula de campo e você vai usando a marreta, a trena, o piquete, vai jogando numa área grande, aberta, quando a aula terminar, você vai levar pelo menos uma meia hora procurando tudo que é seu e tudo que você precisa devolver. Porque se a aula terminar e você chegar no laboratório sem os seus equipamentos, você vai ter que voltar a campo e procurar as suas coisas até encontrar para devolver. Então, a organização na aula de campo é tudo. Você ser uma pessoa organizada para não perder as coisas. A responsabilidade é da equipe, na guarda dos equipamentos. Saiu do laboratório, a posse é tua, e sendo sua a posse, você é o responsável. Então, preste bem atenção que é uma informação importante. Tripés, de uma forma geral, tem 2, ou chega a ter 3 sistemas de fixação aqui. Ele tem um parafuso de pressão, um botão de pressão para apertar a perna aqui. Alguns têm uma trava no modelo borboleta, que você aperta no sentido horário e solta no anti-horário. E alguns ainda têm aqui embaixo, na parte de baixo, um sistema de gancho, que quando ele está fechado, um pé enrosca no outro, para não ter risco de acidente, de abrir de repente, e essa ponta, que é muito afiada e muito fina, pegar na perna de alguém, inclusive na perna do colega, ou em alguma outra parte do corpo humano sem necessidade nenhuma. Então, para evitar acidente, isso aqui tem uma maneira correta de carregar, uma forma correta de abrir, uma forma correta de fechar, de carregar e de guardar. Com tudo isso, eu vou passar para você nas aulas práticas, como é que se carrega, como é que abre, como é que fecha, como é que transporta e tudo mais. Esta aluna aqui, imagino que pela idade deve ser uma aluna, ela está estacionando o equipamento que está dentro do estojo, sobre esse marco geodésico, esse marco de referência. Então, veja que tem uma chapinha de aço e no centro ela tem uma marca, um furo, alguma coisa que denota o centro. Então, ela primeiro coloca o tripé aqui, numa altura razoável, bem alinhado com o centro. Aí ela vai, na sequência, colocar a mesa, que é essa parte superior do tripé, perfeitamente na horizontal. Este pino aqui, esse parafuso, ele é oco. Então, você vai ajeitar ele bem no meio aqui do buraco redondo grande. Como ele é oco, você vai parafusar ele por baixo no equipamento. Veja bem, você vai parafusar por baixo, às vezes ela está com a mão por baixo, está parafusando. De tal forma que alguns equipamentos, você vai pendurar um prumo aqui para você centrar ele sobre o piquete.
Outros têm um visor óptico aqui em um dos cantos. Então, você olha aqui, você enxerga o chão. Por que você enxerga o chão? Porque o parafuso, como eu disse, é oco. Então, ele tem um laser vermelho que aponta para o gramado, aponta para o chão. E aí você coloca aquele laser vermelho exatamente no centro do piquete, para ficar mais fácil de resolver. Detalhes. Ao tirar o equipamento da caixa, você deve apoiar ele sobre a perna, igual a pessoa fez aqui, e depois, na sequência, fechar a caixa. Nunca se deixa o estojo aberto, porque pode cair sujeira, insetos, etc., que depois, quando você guarda o equipamento, vai danificar o equipamento. Você também... Esses equipamentos costumam ter uma tampa na luneta e tem chaves, um monte de acessório, tudo dentro do estojo. Não se deve colocar a tampa do equipamento, os acessórios dele no bolso, porque você vai perder durante as aulas de campo e depois vai ter que dar conta disso. Então, tudo que é do equipamento fica dentro do estojo, você fecha o estojo. Ao levantar, para pegar o equipamento e colocar aqui em cima, você deve segurar sempre com uma mão embaixo e outra em cima. Nunca pegue o equipamento apenas pela alça. Esse equipamento aqui é uma estação total pela foto. É um equipamento de 60 mil, dependendo da estação, chega a custar até uns 80 mil reais. Então não é um equipamento que você pega, levanta de qualquer jeito, bate ou deixa cair. É uma propriedade, nesse caso, do Estado, do governo, logo é uma propriedade do povo, é nosso. É da população. Então, nós temos a guarda, temos que cuidar com responsabilidade. Precisa muito cuidado com essas coisas. Nenhum aluno até hoje, todos esses anos dando aula de engenharia, estragou qualquer coisa. Todos são muito caprichosos, a gente usa excelente. Nunca teve nenhum problema nas aulas de campo com os alunos. Eles são realmente muito caprichosos. Então, o camarada coloca o equipamento lá em cima, ó, ajustou ele, vai colocar bem no centro aqui e resolve o problema. Para centrar, você tem um nível esférico, eu falei para você colocar a bolha no centro, e depois aqui, ó, você tem esse nível tubular. Então, veja que aqui está fora, está um pouquinho mais para a esquerda, na verdade tem que ficar certinho entre os dois riscos grandes. E você vai girar o equipamento até ele posicionar, vê se você está entendendo. Você tem que colocar ele tem que estar perfeitamente na vertical e em cima de um ponto, no chão. E isso não é tão simples. Esta operação nós chamamos de estacionar o equipamento. Então, tem toda uma maneira de fazer, que eu vou ensinar para você fazer na prática, e todos vocês irão fazer esta operação. Só que agora eu preciso que você entenda isso, para você entender por que eu faço os cálculos da forma como eles são feitos. Então, o nível aqui, veja que aqui está totalmente fora, aqui já está dentro, para você entender melhor. Detalhe, embaixo do equipamento tem 3 pés. Na verdade, são 3 pés, como se fossem rodinhas, assim, olha. 1, 2, 3, lá do outro lado. E tem aqui o nível de bolha, na base deles. Aqui é a base, então eu desmontei o equipamento para fotografar para você. Trabalho da seguinte forma. Primeiro, eu trabalho 2 a 2, girando para dentro ou para fora, para poder nivelar ele nesse sentido. Uma vez ajustado assim, eu giro o equipamento 90 graus e trabalho no terceiro. Olha bem. Eu trabalho 2 a 2 com a mão, uma vez ajustado nesse sentido, eu giro o equipamento 90 graus e trabalho o outro que está lá do outro lado. Então, isso tudo eu vou ensinar para você na prática como é que se faz, mas eu preciso que você tenha essa noção. Então, por exemplo, se o equipamento não estiver bem nivelado, bem ajustado na vertical do lugar, e não estiver bem em cima do ponto que ele precisa estar estacionado, ele vai medir errado. Mas você não pode falar que a culpa é do equipamento, se foi você que estacionou errado, veja bem. Então, o estacionar o equipamento na posição correta é tudo. Se você não pôr no lugar exato, certinho, vai dar erro. E a sua poligonal, que você disse agora que o somatório é igual a 180 vezes n menos 2, não vai fechar. E aí você tem que fazer o trabalho de novo até fechar. Então, veja que às vezes na aula de campo, acontece muito com algumas equipes, que essa parte teórica deles é fraca, alguns alunos perdem muitas aulas, aí você tem numa equipe 4 pessoas que não sabem fazer as coisas, porque faltam demais, tem problema. Aí essa equipe está sempre atrasada, a aula termina, todos terminam, aquela equipe não. Aí tem equipe que chega a ter que marcar o horário fora do horário de aula, para ir lá medir de novo, porque a medida deles ficou tão ruim que não consegue fazer as contas com aqueles números que eles levantaram. Então, isso é muito importante nessa aprendizagem aí, teórica e prática.